Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno da obra espírita, em particular, hoje, Nosso Lar. E a nossa data de hoje é 11 de outubro de 2021. Vamos envolver a Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação. Nós vamos iniciar um novo capítulo, hoje o capítulo 34, mas é sempre bom a gente recordar em que momento nós estamos do livro. Jesus amado, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de aqui nos reunirmos, nos encontrarmos em ambiente tão proveitoso, animado, alegre, de família mesmo. Te pedimos inspiração nesse estudo, que é um oásis para nós nesses tempos difíceis, desse prazer de aqui nos reunirmos para aprender coisas boas e edificantes. Ilumina nosso entendimento e ajuda-nos neste estudo. Que assim seja. No nosso estudo anterior, André ainda no seu dia de trabalho, que está virando o dia de trabalho, né? Já está no plantão noturno. E antes da meia-noite ele se dirigiu eu fiquei imaginando os grandes portões das câmaras de retificação. Então ele foi ver que os samaritanos se avizinhavam, que estavam vindo em caravana com muitos doentes, né, da alma, e ele foi observar a aproximação dos samaritanos. E ele viu duas criaturas, estava pensando na vida, no arvoredo, o silêncio, a paz, e ele viu dois vultos grandes e estranhos, que ele achou que eram fantasmas, e correu para chamar Narcisa. E a Narcisa riu e explicou que eram dois encarnados em missão, né? Que deviam ser almas bem elevadas, e ela diz para conseguirem chegar até nosso lar. E eles estão ali nesses portões da Câmara de Retificação, quando eles veem a aproximação da caravana dos samaritanos com cães e aves. E a Narcisa explica para ele a utilidade dos cães e das aves. Estamos nessa parte. Os samaritanos estão chegando. Então vamos lá. Com os recém-chegados do umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salúrcio e outros companheiros se lançavam à lide, se lançavam ao trabalho, cheios de amor fraternal. Mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Quando a gente lê esse parágrafo aqui, a gente percebe o que é coletivo. A criatura apronta na terra, vai para o mundo espiritual, vai para o vale, para quê? Para dar trabalho aos samaritanos. Então é por isso que quando um cai, a sociedade cai junto. Então quando a gente fala assim, a vida é minha, não é. Não é. Primeiro que a vida é o empréstimo de Deus. A oportunidade Ele está nos dando. E quando nós fazemos besteira, a gente dá trabalho para os outros. Isso em família, isso em sociedade, isso em mundo espiritual.
Então, que pelo menos a gente tenha caridade de não dar trabalho para ninguém. Ajuda. Se não quer ajudar, não atrapalha, pelo menos. Mas olha a trabalheira, gente. E desse grupo, ele diz assim, alguns enfermos portavam-se com humildade. Estou ali já. Mas em compensação, é humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Aí basta a gente parar para perguntar, o terrícola se prepara para a desencarnação? Se prepara nada. A gente se prepara para acumular dinheiro, para ter bolsa cara, para ter uma casa bonita, para ter um carro bonito. A gente se prepara para essas leseiras. Mas para a desencarnação, para a vida espiritual, ninguém se prepara. Ou seja, a gente vai dar muito trabalho no mundo espiritual. O povo desencarna para dar trabalho. É velho, é velho, é novo, é todo mundo. Eu fico assim chateada, né? Porque, poxa, né? Atacando igualmente o serviço, então ele também foi lá, viu todo mundo trabalhando, né? Ligou o motorzinho dele e foi. Notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada essa senhora. Tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Continuou, benzendo-se. Cruzes, credo, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvi a referência ao inferno e ao purgatório, partida de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, esquecendo por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com a arte de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Ou seja, fofoqueiro. Tá, vamos lá. Curiosidade que não leva a nada. Ele esqueceu que os samaritanos são poucos trabalhadores. Os samaritanos estão agoniados, correndo de um lado para o outro para tentar ajudar. Veio uma galera dos quintos, entendeste? E ele está aqui papeando, curiosidade. Então, olha aí, já caiu. Agora, lembra, no primeiro tempo lá do trabalho, as primeiras horas, as primeiras 8 horas, ele legal. Tudo que a dona e Laura falou estava fervilhando na cabecinha dele. Então, apesar da curiosidade, ele conseguiu calar e não perguntou nada. Já indo para o segundo tempo, 8 horas depois, aí pronto, eis que o homem velho volta a surgir. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente sai da palestra, a gente escuta, a gente sai revigorado, né? Não, vai deixar, não vou fazer tudo. Não precisa 24 horas, né? Olha aí o nosso querido André Luiz. Então aqui a curiosidade, fofoca, entendeu? E realmente ele esqueceu o propósito do que ele deveria estar fazendo. Então, atendendo ao impulso vicioso de perseguir
assuntos que nada tinham que ver comigo insistir. Você chega, oi Eremita, tudo bem? Mas você foi pra onde? Foi fazer o quê? Mas me diz, o que é isso? O que é aquilo? Porque tem pessoas que tu jura que é um detetive que tá ao teu lado. Não é verdade, Cecília? A pessoa pergunta tudo. E você fica olhando e diz... Você não sabe se responde ou se pergunta. Você é detetive? Né? Então, isso às vezes nos falta, sabe? Esse movimento realmente de nós sermos pessoas suaves. Eu acho que a gente tem que perguntar menos e ouvir mais. Esse seria realmente o comportamento de um ser humano educado, de um ser humano realmente agradável, né? De se conviver. Vamos ver então. Insistiu André. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Respondeu persignando-se, ou seja, fazendo o sinal da cruz, a senhorinha. Vamos ver. Absolutamente. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco, para exemplo geral. Outras vezes era obrigada a vender mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Gente, então vamos lá. A escravidão no nosso país durou aproximadamente 3 séculos. Foi de 1550 até 1888. Foram 300 anos de muita injustiça. O livro aqui ele foi psicografado em 1943. A leitura do livro Nosso Lar, nós vamos identificar que isso aqui aconteceu um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. A história do livro, a história do Nosso Lar é um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, para pensar. O período da escravidão finalizou em 1888. Essa criatura está todo esse tempo sofrendo. Obviamente que ela perdeu totalmente a noção do tempo. E o mais interessante, gente, que isso aqui é um absurdo. Aqui na cabeça dela, tudo que ela está fazendo é normal, é correto, está dentro das leis, é legal. Olha só, escravos eram atados em postes, chicoteados até a morte. Alguns morriam. Outras vezes, o que ela fazia? Vendia as mães para harmonia doméstica. Eu não sei o que era isso. Separando dos filhos. Exatamente. Ou então o doidinho do marido foi dar uma volta na senzala. Que isso era muito comum. E ela diz, nessas ocasiões sentia morder minha consciência, quando afastava as mães das crianças. Mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, ou seja, perdoável. Porque, recebendo a absolvição no confessionário, ingerindo a sagrada partícula, que era a hóstia, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Foi isso que foi ensinado para ela. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Olha o que é uma doutrinação, gente. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores.
Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado da determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Deu pra gente sentir, né? Olha só, gente, em maio de 1888, a Lei Áurea, oficialmente lei de número 3.353, de 13 de maio de 1888, foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil. Então, essa irmã está desde 13 de maio de 1888, porque logo que ela recebeu a notícia que esse bendito Padre Amâncio trouxe para ela ali piorou mais ainda. Como esses escravos todos livres, esses homens, essa peste, como ela chamava, né? Filhos de Satã. Então, ou seja, já foi o suficiente, sabe, essa lição, eu vou deixar para a Narcisa comentar no final e a gente vai comentar. Mas olha o tempo que essa irmã está aprisionada. Mudou alguma coisa? Perguntou André Luiz. E quando veio? Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou. É possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Gente, isso fica de lição pra gente. Porque aqui nós estamos vendo uma senhorinha que foi buscada, como ela chama de purgatório. O que a gente aprendeu lá atrás? Os samaritanos estavam vindo de onde? Foi falado? Do umbral. Ela está denominando purgatório porque é a crença católica dela. Então a gente observa que ela não tem consciência do tempo, nem o André tem. O André ainda não se tocou de quanto tempo se passou. Mas ela muito menos. Ela, em particular, ainda acha que ela está corretíssima. Que nada do que ela fez está errado. E olha, ela deixou dinheiro para garantir a missa, para garantir a condição espiritual dela, o reino de Deus, o céu. A cabeça dessa pessoa tá boa? Não tá. Ok, Conceição, tia, vida terrena. A gente encontra irmãs assim? Você vai querer doutrinar?
Em todos os cantos, gente, até na doutrina espírita. Uma vez uma pessoa chegou comigo e disse: Conceição, eu aplico o autopasse. Aí eu olhei e disse: mas me conta como é que tu faz. Eu coloco a mão direita aqui na frente, bem na frente aqui da minha fronte, e coloco a mão esquerda bem aqui atrás, assim eu aplico o autopasse. Eu digo: que legal, né? Tá doido de pedra. Então a gente percebe, a pessoa não tá bem da cabeça. E não adianta você querer doutrinar. Isso para tudo, gente. Para tudo. Às vezes nós somos doidos também. Bem perturbadinho mesmo. Mas a gente tem que começar a estar atentos realmente. Se nós fizermos uma autoavaliação, nós vamos verificar que as nossas atitudes são bem adoecidas quase sempre. Meio perturbadinha mesmo. Que não é de uma pessoa que tem saúde espiritual, saúde mental, não é verdade? E aqui a gente está percebendo essa situação. Então a Narcisa disse: olha, a primeira coisa, minha filha, você acha que a gente está atendendo quem? Madre Teresa, Irmã Dulce? Tia, ela veio do abismo das sombras. Olha aí, abismo das sombras. É da onde os samaritanos vieram. Era muito além do que umbral. Umbral é aquele período de perturbação, é a porta de entrada para o mundo espiritual. Abismo das sombras, há mais de 2 séculos. E a garantia da missa, né? E a garantia da missa foi o que ensinaram para ela. Então ela está nesse processo de monoideia e adoecidamente. E assim somos nós. Às vezes é um irmão adoecido, uma irmã adoecida, um pai ou uma mãe, um amigo, uma amiga, às vezes nós. Então vamos fazer esse processo realmente de autoavaliação. Se nós não estamos... Porque às vezes é um absurdo que a gente faz e a gente acha que é certo. E a gente não se apercebe, a gente está com a mente tão adormecida, tão anestesiada, que o que nós estamos fazendo é errado e a gente acha que é certo. E a gente ainda conta. A gente ainda conta com a maior naturalidade. Não está doido de pedra? Porque a pessoa acha que tá certa. E resgataram 29 do abismo da sombra. Olha aí, a Aramita está retornando aqui, resgataram 29. E são poucos trabalhadores. E ele ainda inventou de fazer um momento fofoca. Mas foi bom, André, passar pra gente aprender aí esse pouquinho. Vamos lá ver então o que a nossa irmã Narcisa falou. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Podemos dizer assim para nós encarnados: ô Conceição, tu esqueceu que tu estás encarnado no planeta de provas e expiações, em que você traz as suas mazelas e você convive com pessoas também com mazelas? Ou tu achas que tu já estás encarnado em um planeta já de regeneração? Então, trocando em miúdos, não crie expectativa sobre ninguém. Tu esqueceu? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Qual o proveito que tu tem dessa tua curiosidade fofoca? Outro ponto. Os dementes falam de maneira incessante. Gente, isso aqui já dói. Isso daqui a gente já começa a se sentir meio demente. Os dementes falam de maneira incessante. Aí o cão não para de falar e não dá tempo. Você olha para um lado, olha para o outro e o é horrível. Sufoca. Então a gente tem que fazer uma autoavaliação. Será que nós somos essas pessoas que é E detalhe, quando todo mundo é você não sabe quem você escuta. A gente está aqui estudando, está todo mundo pegando lapada. É uma autorreflexão para a gente tratar as nossas enfermidades. Então, os dementes falam de maneira incessante. E quem os ouve, gastando o interesse espiritual, pode não estar menos louco. Acabou com o André Luiz. Gastando o interesse espiritual. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Exclamou a enfermeira delicadamente: não se impressione. Atendamos aos irmãos perturbados. Perguntou a velhota melindrada.
Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? É isso mesmo, mas nós somos assim. Tá vendo que ela tá doida de pedra? Você tá me chamando de louca? Porque se nós temos a certeza de que somos pessoas extremamente sãs, a gente já tá doido. Porque todos nós temos o pé no desequilíbrio quando se fala de comportamento, quando se fala de vícios, quando se fala de desejos. Então, eu posso até dizer, eu sou um espírito em burilamento, em tratamento. Mas um espírito sã, ainda não. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Tá vendo? Por isso é que tem um ditado: com doido não se discute. E você tem que usar a linguagem do tantã. Ela não falou purgatório? Aí a Narcisa ia dizer: você não veio do purgatório. Purgatório não existe. Isso é doutrinação. Você veio, sabe da onde? Você veio dos abismos da sombra. E você sabe quantos séculos se passaram? Sabe desde quando tá lá? Sabe desde... Isso é doutrinar. Não. Fala a mesma língua do doido, né? É, minha irmã, não. Você estava no purgatório. Esclareceu a recém-chegada do umbral, né? Justamente. Não imagino o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história. Mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Então, mais uma dica: se você é aquele que fica repetindo a mesma história, você encontra e repete a mesma história, encontra e repete a mesma história, é igual a pessoa que idolatra a doença. Ela só fala em doença. E ela conta a doença e a vida dela, o dia todo é falar da doença dela. Então você está adoecendo a sua mente. E vai ficar tantã, igual essa senhorinha lá. A Narcisa tendo que ter toda a paciência. A pobre criatura então ia continuar. Mas a nossa Narcisa ensinou. Como que a Narcisa fez? Não comente o mal. Já sei de tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E, no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Tá vendo como se faz? Então, a gente percebe aqui que o nosso André Luiz vai aprendendo na prática. Desde o início está sendo assim. Uma vez liberou do tratamento, uma vez o desejo do trabalho, disse: agora vamos aprender na prática. E esse trabalho na prática fixa realmente na mente, porque envolve a emoção. A gente só aprende uma lição quando a emoção está junto. Sem a emoção a gente não aprende. Então ele aqui aprendeu essa lição. Boca calada, não entra moscas. Olha, tá vendo? Eu estou aprendendo os ditados. E fica a lição. Então, gente, é um ato de sabedoria não discutir com ninguém. Por exemplo, nós estamos vivendo um período agora da política, né? A pessoa só fala em política, E você olha para os olhos da pessoa, você vê que a pessoa está surtada. Aí você vai querer discutir. Como é que faz com o tantã? Tá certo. Que legal, né? E pronto. Vai mudar alguma coisa? E é aquilo que Narcisa nos falou, olha. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes perturbados? Ou seja, nós esquecemos que estamos num planeta de provas e expiações? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante. E você pode ver, é o falador. Todo jantar, todo almoço, todo aniversário, todo encontro tem um falador. Os dementes falam de maneira incessante. E às vezes é aquele
É o autoritário. Ele quer que todo mundo pare para ouvir o que ele vai falar. A gente fica olhando, né? Ele quer dominar. Tanto é que normalmente fala muito alto. E quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco ainda. Foi bom? Simples e direto e no olho. Não é verdade, querida? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga. Até o nosso próximo capítulo, nosso encontro, refletindo sobre a obra Nosso Lar. A criatura apronta na terra, vai para o mundo espiritual, vai para o vale, para quê? Para dar trabalho aos samaritanos. Então é por isso que quando um cai, a sociedade cai junto. Então quando a gente fala assim, a vida é minha, não é. Não é. Primeiro que a vida é o empréstimo de Deus. A oportunidade Ele está nos dando. E quando nós fazemos besteira, a gente dá trabalho para os outros. Isso em família, isso em sociedade, isso em mundo espiritual. Então que pelo menos a gente tenha caridade de não dar trabalho para ninguém. O terrícola se prepara para a desencarnação? Não se prepara nada. A gente se prepara para acumular dinheiro, para ter bolsa cara, para ter uma casa bonita, para ter um carro bonito. A gente se prepara para essas lezeiras. Mas para a desencarnação, para a vida espiritual, ninguém se prepara. Ou seja, a gente vai dar muito trabalho no mundo espiritual. Né? Eu fico assim chateada, né? Porque, poxa, a gente sai da palestra, a gente escuta, a gente sai revigorado, né? Não, vai deixar, não vou fazer tudo. Não precisa 24 horas, né? Olha aí o nosso querido André Luiz. Então aqui a curiosidade, fofoca, entendeu? E realmente ele esqueceu o propósito do que ele deveria estar fazendo. Mas a gente tem que começar a estar atentos realmente. Se nós fizermos uma autoavaliação, nós vamos verificar que as nossas atitudes são bem adoecidas quase sempre. Meio perturbadinha mesmo. E assim somos nós. Às vezes é um irmão adoecido, uma irmã adoecida, um pai ou uma mãe, um amigo, uma amiga, às vezes nós. Então vamos fazer esse processo realmente de autoavaliação. Se nós não estamos... Porque às vezes é um absurdo que a gente faz e a gente acha que é certo. E a gente não se apercebe, a gente está com a mente tão adormecida, tão anestesiada, que o que nós estamos fazendo é errado e a gente acha que é certo. E a gente ainda conta. Tu esqueceu que tu estás encarnado no planeta de provas e expiações, em que você traz as suas mazelas e você convive com pessoas também com mazelas? Ou tu achas que tu já estás encarnado em um planeta já de regeneração? Então, trocando em miúdos, não crie expectativa sobre ninguém. Os dementes falam de maneira incessante. Gente, isso aqui já dói. Isso daqui a gente já começa a se sentir meio demente. Então, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Será que nós somos essas pessoas que é E detalhe, quando todo mundo é você não sabe quem você escuta. A gente está aqui estudando, está todo mundo pegando lapada. É uma autorreflexão para a gente tratar as nossas enfermidades. Porque se nós temos a certeza de que somos pessoas extremamente sãs, a gente já está doido. Porque todos nós temos o pé no desequilíbrio quando se fala de comportamento, quando se fala de vícios, quando se fala de desejos. Então, eu posso até dizer, eu sou um espírito em burilamento, em tratamento. Então, mais uma dica, se você é aquele que fica repetindo a mesma história, é igual a pessoa que idolatra a doença. Ela só fala em doença. E ela conta a doença e a vida dela, o dia todo é falar da doença dela. Então, você está adoecendo a sua mente. E vai ficar tantã, igual essa senhorinha lá. Agora vamos aprender na prática. E esse trabalho na prática fixa realmente na mente, porque envolve a emoção. A gente só aprende uma lição quando a emoção está junto. Sem a emoção a gente não aprende. E fica a lição. Então, gente, é um ato de sabedoria não discutir com ninguém. Por exemplo, nós estamos vivendo um período agora da política, né? A pessoa só fala em política, só fala em política, só fala... E você olha para os olhos da pessoa, você vê que a pessoa está surtada. Aí você vai querer discutir. Como é que faz com o tantã? Tá certo. Que legal, né?
E pronto. Vai mudar alguma coisa?